Shabbat Shalom, meus amados. Hoje, Parashá Kitzá. Nós vamos falar muitas coisas importantes hoje. Tá cheio de informações muito especiais nessa Parashá. Nós vamos recapitular. A parte da Torá será com o nosso querido irmão Lucas, né? Haftará com o Rosh Wallace, e eu farei a parte dos escritos nazarenos, que, olha, tem muita coisa boa ali nos escritos nazarenos que a gente vai falar hoje sobre tradição, sobre mandamento. Então, fique ligadinho e participe, tá? Deixe seu comentário, se você tem dúvidas, a gente vai lendo, né? O Lucas vai colocando aí os comentários. Vai ser uma bênção. Então, Parashá Kitzá, o nosso querido irmão Lucas, então. Bom, coloca primeiro os três aí em tela cheia, para todo mundo desejar um Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom a todos. Que o Eterno abençoe. Amados, em especial nessa Parashá, nós vamos orar pelo Moré Fábio Pires, tá? Moré Fábio Pires está passando por uma situação de saúde bem complicada. Estou conversando bastante com ele, até conversei bastante com ele essa semana, né? Então, que o Eterno possa o curar e direcionar a sua vida. Amém? Bom, tá aí também o irmão Walter, da Carral de Itajaí. Um beijão, irmão Walter. Obrigado pelo carinho da mensagem essa semana. Me mandou uma mensagem linda lá no WhatsApp, né? Tá aí. Shabbat Shalom para todos. Agora, com o nosso querido Moré, professor, né? Moré, professor Lucas. Lucas Pompeu. Vou deixar aqui assim, ó. Isso. Pessoal, Shabbat Shalom para todos, tá? Semana passada eu não participei, né? Não estava legal de saúde, mas hoje, graças ao Eterno, estou aqui. Peço desculpas, meu irmão, se tiver qualquer incômodo aí. A garganta ainda está quase no 100%, mas ainda não chegou lá, tá? Então, pessoal, Parashá Kitzá é uma Parashá bem grande, trata de muita coisa muito interessante, muito importante, tá? Uma Parashá que ela vai tocar em diversos pontos, tem muita coisa muito profunda aqui, tá, pessoal? E ela começa no capítulo 30 de Êxodo, tá? Lá no versículo 11, a partir do versículo 11. E começa com o Eterno dizendo a Moisés, olha só, quando você realizar um censo do povo de Israel e registrá-lo, né? Esse censo seria, né, quase que uma contagem do povo, né, para ter uma noção do tamanho, da quantidade de pessoas. Você vai registrar, quando você registrar, cada pessoa deve pagar um resgate pela própria vida. Então, cada pessoa vai fazer uma contribuição, um resgate ao templo ali. É interessante a gente ver aqui que ele diz que tanto o rico quanto o pobre vão dar a mesma quantia. Então, o rico não vai dar mais, o pobre não vai dar menos. Nesse censo, nesse registro, todo mundo vai estar sendo tratado igual. Todas as pessoas terão o mesmo, né, o mesmo valor, a mesma importância. São todos povo ali de Israel, tá? E aí o Eterno, ele dá outras instruções. Aqui no capítulo 30, ele encerra, né, as instruções para a construção, né, para a confecção do tabernáculo. Então, ele vai dar as instruções para a confecção da bacia, né, a bacia de água, com água, que vai servir para que Arão e os outros sacerdotes, eles lavem as mãos e os pés, tá? Por que é importante que eles façam isso? Aqui no versículo 20 do capítulo 30, vai dizer que eles devem lavar-se com água para não morrerem, tá? Por quê? Eles lavavam as mãos e os pés. A vestimenta sacerdotal, ela cobria todo o corpo. A parte que ficava descoberta eram as mãos e os pés. Então, era necessário que houvesse essa proteção para todo o corpo, tá? Era necessário que eles lavassem as mãos e os pés para tirar qualquer impureza no sentido espiritual, né? Para que eles estivessem ali santos, eles iam estar ali na presença do Eterno, certo? Então, era necessário que eles se lavassem ali com aquela água específica, não era, eles não podiam se lavar em outro local, tá? Então, havia a confecção dessa bacia com água, e o Eterno também dá instruções para a confecção do óleo e do incenso que iam ser utilizados no templo, tá? Então, ele dá várias instruções específicas, ele passa os ingredientes para Moisés, a quantidade de cada um desses ingredientes, tá, pessoal? E tem que ser feito do jeito que o Eterno disse, tá? Tem um detalhe bem interessante aqui na questão do óleo, por exemplo. Esse óleo, depois que estivesse pronto, ele devia ser utilizado, né? Devia ser passado para consagrar, devia consagrar todos os itens ali do tabernáculo. E tudo que aqueles itens tocassem, tudo que tocasse neles, depois ia se tornar santificado também, tá? Então, assim, eram itens, o incenso e o óleo eram itens muito importantes, especialmente sagrados, tá? Tinha uma importância muito grande e ninguém deveria fazer nada parecido com ele, no sentido de usar a mesma composição, a mesma descrição que o Eterno deu. Esses itens, esse óleo, esse incenso, eram para ser utilizados apenas ali no tabernáculo, tá? Então não deveriam fazer, as pessoas não deveriam tentar confeccionar aquilo ali para uso próprio, ok? Tinha uma punição grave para quem fizesse isso, essa pessoa ia ser eliminada do povo, né? E essa
para demonstrar a importância desses itens. Aquilo que é para ser utilizado no santuário, aquilo que é para ser santificado, o eterno, é apenas para aquela finalidade. Senão as pessoas vão começar a confeccionar aquilo para vender, para usar para seus próprios fins, entende? E aí, antes da gente passar para os irmãos, eu vou estar lendo também o capítulo 31, tá? É bem curtinho. O capítulo 31, ele vai falar de alguns itens bem interessantes também. Tá? Então, a primeira coisa que a dona vai fazer, ele vai nomear os artesãos, tá? Ele vai passar para o Moshe o nome dos artesãos que vão confeccionar as peças ali do tabernáculo. Então, tem um detalhe interessante aqui que eu gostei bastante, achei bem interessante, a questão da sabedoria que o Eterno dá aos artesãos, tá? Essa sabedoria, ele dota eles do entendimento, né, da habilidade para poder desenvolver as peças, trabalhar com madeira, os metais, todos os tecidos. E a gente sabe que o tabernáculo tinha várias peças, né, tinha uma quantidade bem grande de peças, cada um com seu significado. E tudo isso tinha um significado muito importante embutido ali, tinha uma importância, tinha um sentido aplicado ali muito importante. E os artesãos tinham que estar dotados desse sentido espiritual, sabe? Eles tinham que ter um entendimento desses símbolos, né, nas paraxás passadas. A gente estudou esses símbolos, a gente falou dessa simbologia de cada elemento. Esses artesãos, eles tinham tanto que saber trabalhar com material, quanto conseguir aplicar, né, demonstrar esse significado, essa simbologia em cada uma dessas peças. Então, essa sabedoria, eu vejo que essa sabedoria que a Torá diz que ele foi dada aos artesãos, ela é maior, né? Ela vai além de simplesmente saber fazer o trabalho, mas também vai no sentido espiritual, tá? O Eterno também fala do Shabat, fala que deve ser guardado o Shabat. Acho importante, acho interessante ele citar aqui nesse ponto, porque a partir daqui o Eterno já vai falar para eles, ó, agora vocês já receberam as instruções para fazer o tabernáculo, agora vocês vão começar a fazer. Vocês vão fazer o tabernáculo, quando estiver pronto, vocês vão começar a executar, a exercer o ofício, né? Os sacerdotes vão exercer o ofício ali no tabernáculo. Então, essas pessoas, eles tinham que entender que o tabernáculo não vinha antes do Shabat, tá? Então, a construção, a confecção, todo o trabalho ali, o Shabat vem em primeiro lugar, tá? O Eterno também deixa claro aqui o que é o Shabat, né? Que sinal é esse? O Shabat é o sinal, é o testemunho que você dá que você crê na obra da criação, que você crê nessas coisas, que você crê que o Eterno criou o mundo em 6 dias, tá? E no 7º dia você descansa assim como ele fez, tá bom? Aí, antes da gente continuar, eu vou passar para os irmãos comentários, né? A partir daqui o Eterno vai entregar as tábuas para Moisés, e aí a gente vai lá para o capítulo 32, um capítulo bem, bem denso, né? Antes disso, eu vou passar para os irmãos, hein? Pela sequência, o Rosh Wallace. Realmente, ele já dá, o que eu percebo é a didática do Eterno. Ele vai dando, com certeza, ele vai dando a entender que ele, olha, isso daqui eu não gosto, isso daqui eu gosto, ele já vai falando, explicando para que as pessoas já não errem. Então, ele já vai dando a didática. O Shabat vem antes, né? Vocês têm que entender que isso daqui vem antes, isso daqui vem depois. Aí tem as festas bíblicas, aponta para isso. Olha, tá vendo a arca? Tem esse significado. E todos os símbolos ali apontavam para o Mashiach. Então, todos. Então, ele fala bem claro lá em Bereshit 3,15 que viria um descendente, e esse descendente seria descendente da mulher. Então, ele já fala, toda a sequência bíblica já vai apontar para o Mashiach. Aí vai entrar as questões. Quem é esse Mashiach? Nós acreditamos que é Yeshua, por causa das provas escriturísticas, né? Não é, eu quero que seja ele. Não. Então, as provas escriturísticas, as profecias que ele cumpriu, né? Só que existem linhas do judaísmo, só para um nível de conhecimento, que separa em uma vinda só. Então, ele diz até assim, onde é que vocês acharam 2 vindas? No livro de Daniel. Tem 2 vindas ali, né? Você tem uma em Daniel e tem uma em Zacarias, né? Então, ali, o Eterno já estava condensando o povo, a mentalidade do povo. Só que a mentalidade do povo estava em construção. E aí foi um obstáculo. Muito bem. Bom, meu primeiro comentário é sobre o valor da alma. A alma, ela tem um valor imensurável, não se pode medir, né? Quanto é o valor de uma alma? Vale mais do que o mundo todo. Então, o que o Eterno faz em representar a alma através de um meio ciclo?
Ele está criando uma representação. Na verdade, o povo não podia ser contado um a um. Não podia. Porque isso aí está intimamente ligado à bênção que o Eterno prometeu a Abraão, que o povo seria como a areia do mar, né? Seus descendentes seriam como a areia do mar. Então, não podia se contar um a um, sob pena, inclusive, da praga, da doença, chegar no acampamento, vir até eles. Então, o Eterno criou uma substituição e atribuiu, tanto ao pobre quanto ao rico, meio ciclo de prata, uma representatividade, né? A questão do azeite e do incenso, muito importante, porque ele dá a fórmula, mas ele diz que essa fórmula, tanto do azeite quanto para o incenso, não pode ser usada em nenhum outro lugar a não ser ali no tabernáculo, né? No Mishkan, ok? E o mais importante aqui é a escolha dos artífices que fizeram, né, a obra do tabernáculo, que fizeram tudo que ia ser usado no tabernáculo. E eu aqui raciocinava, pensava, poxa, não seria mais fácil então o Eterno fazer descer um tabernáculo prontinho do jeito que ele queria? Não, meus amados. Tudo que o Eterno fez aqui, ele deu aos filhos dos homens. Então, ele deu para nós. Então, ele dá a instrução e espera que nós venhamos cumprir. Ele deu a Torá e espera que a gente venha cumprir. Tudo que o Eterno vai fazer aqui sobre a face da terra, ele sempre vai usar, a não ser, cara, os milagres, os prodígios e as maravilhas, mas ele sempre vai usar o quê? A mão de obra humana, tá? Então, sempre vai ser assim. Se você quer construir, se você quer fazer algo, é você que tem que fazer. Você pode pedir um entendimento ao Eterno, mas é você que tem que pegar a mão lá no martelo, pregar, é você que tem que entortar, é você que tem que moldar, né? Então, depende da mão de obra humana. E o comentário do Shabat, né? Eu acho que quase todos que nos acompanham já sabem da verdade do Shabat, né? E diz que é um sinal. Olha o que o Eterno diz, é um sinal entre mim e os meus filhos para sempre, né? Mas então, o Shabat é um sinal de que quando você observa o Shabat, você está declarando o quê? O meu Deus é o Deus Criador que criou os céus e a terra. O interessante Fernando, você falou, é o preço da alma sobre o recenseamento. Davi errou nisso. Ele não pagou. E na Torá ele não pagou, desceu lá a sentença, né? É isso aí. Isso aí é bem interessante, essa questão do recenseamento. E a gente vai lá para o capítulo 32, tá? Agora que a gente chega naquele ponto, né? Que é o ponto que a gente sempre lembra, né? Essa é a paraxá lá do pecado do bezerro de ouro, é a paraxá do pecado da idolatria que ele cometeu ali. Então, o que é que acontece nessa paraxá, pessoal? Aqui nesse ponto, eu não vejo esse é um ponto forte, né? Esse ponto do pecado, esse ponto dessa abominação que o povo comete. Ele é um ponto importante aqui, só que eu não vejo ele como ponto principal. Ele é para chegar nesse ponto principal. Tá? Porque essa paraxá, ela tem vários significados. Ela fala, inclusive, do Messias. Tá? Então, a gente vai ver isso. Lá no capítulo 32, começa com o seguinte, olha só o que o povo diz, né? Quando o povo viu que Moisés demorava a descer da montanha, o povo se reuniu em torno de Arão, né? Eles foram pedir a Arão, foi quem Moisés deixou tomando conta do povo. Mas, esse povo pede, faça para nós deuses que andem à nossa frente, pois esse Moisés, o homem que nos trouxe da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. Então, o povo ali, na falta de Moisés, né? O povo eu estava refletindo, pensando nisso, né? É como se fosse um teste, né? A gente sabe que Moisés ficou bastante tempo ali em cima do monte, quando desceu no inferno, ficou ali 40 dias, e é como se o povo estivesse sendo testado pelo Eterno. O povo acabou de ver o Eterno lá em cima, viu a glória dele, ouviu os trovões, e ouviu a voz dele dizendo os 10 mandamentos, né? Fechando, firmando aliança com eles. O povo ouviu o mandamento falando que não era para, não deviam fazer deuses de metal, não deviam criar imagens, se prostrar diante delas. E aí o povo é deixado sozinho 40 dias, como se fosse um teste, né, para ver a fé deles, para ver se realmente eles iam fazer. Para mim parecer... Oi? Deixa eu só ver minha conexão aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir legal? Sim, sim. Então, beleza. Então, pessoal, o povo, nesse ponto onde eles veem que Moisés não está mais lá, o povo começa a ficar desesperado, não vê mais Moisés, acreditaram que provavelmente Moisés teria morrido, né? E aí eles falam, o que a gente vai fazer agora? Né? A gente não tem como falar com o Eterno,
não tem Moisés ali para guiar a gente precisa de alguém, precisa de um Deus. O povo cai no erro, né, de criar a imagem, a gente sabe, a gente conhece a escritura, eles criam essa imagem desse bezerro de ouro, tá, pessoal? Esse bezerro de ouro, ele vai remeter, né, ele vai, para quem estudar os deuses do Egito, não vai entrar tanto a fundo, mas a gente sabe que ele se assemelha, né, ele é a imagem desse deus egípcio chamado Apis, que tem a forma de um boi, tá? Então o povo cria isso, a gente consegue perceber aqui, provavelmente foi por influência dos egípcios que estavam juntos com eles ali, né, junto com eles, tinham muitos povos junto com o povo de Israel. Então, provavelmente por influência dessas pessoas, eles acabaram chegando nesse ponto, já que Moisés falou, mas aqui a gente vai criar esse deus de metal, eles dizem, né, faça para nós deuses que andem aqui entre nós, que vão à nossa frente. Então eles estavam realmente querendo alguém para substituir Moisés e substituir o próprio Criador. Era alguém para estar dando a direção ali para eles, tá? Então assim, é difícil até entender como que o povo chega a esse ponto, como que a fé do povo, mesmo tendo visto tudo aquilo, tendo vindo o mar abrir, né, esse ponto deixa a gente impacta bastante pela atitude do povo, tá? E acontece que Adonai vai falar para Moisés, né, desça rápido, seu povo, que você é um detalhe interessante aqui a gente prestar bem atenção, que o Eterno vai dizer assim, lá no versículo 7, o seu povo que você trouxe da terra do Egito corrompeu-se, tá? O que o Eterno vai dizer a partir de agora? O seu povo, não é mais o meu povo. Porque a partir desse pecado da idolatria, a partir desse momento, o Eterno decide que ele não quer mais aquele povo. O povo de Israel não é mais o povo dele, ele abandona, ele se esquece do povo de Israel, e ele diz para Moisés, olha, eu vou destruir esse povo, eu vou acabar com esse povo e vou fazer uma nova nação de você. Esse povo não tem fé nenhuma, é um povo teimoso, né? Na tradição judaica fala bastante, né, aquela questão do pescoço duro, povo de cabeça dura, teimoso, pescoço duro, o povo não baixa a cabeça, inclina, o povo não inclina a cabeça, o povo permanece sempre orgulhoso, sempre teimoso, né? E aí, o Eterno ele toma essa decisão, ele fala, a partir de agora eu não quero mais esse povo vai ser destruído. Eu vou fazer de Moisés, vou fazer de você, Moisés, uma nova nação, tá? E aí eu acho muito bonito a forma como Moisés intercede pelo povo aqui. Essa paraxá, ele vai interceder várias vezes pelo povo de Israel. E nessa primeira vez, o que ele diz para o Eterno? Ele lembra o Eterno, pai, não faz isso, né? Ele pede para o Eterno não fazer isso, não destruir o povo. Ele lembra o Eterno das promessas que fiz para Abraão, para Isaac, para Jacó, e lembra também da reputação do Eterno. Como é que vai ficar a sua reputação, né? Quando os outros povos ouviram que o povo de Israel foi exterminado, foi destruído aqui no deserto, os outros povos vão dizer o quê, né? O Deus deles trouxe eles até o Egito, até o deserto, para matar eles ali, entende? Então, ia manchar a reputação do Criador também. Então, a gente estava comentando sobre isso antes do início do estudo, que Moisés ele conseguiu fazer o Eterno voltar atrás, o Eterno mudou de Deus. Porque essa atitude de Moisés, ser misericordioso, olha só a falta tentadora que ele recebeu. Né? Imagina você está ali guiando aquele povo, o povo teimoso, qualquer problema que aquele povo está reclamando, está te acusando, né? O povo que chegou a um ponto que ele até apedrejar Moisés, né? E outros fazem muito isso. E esse povo, sabe, é um povo complicado, é um povo teimoso. Moisés recebeu uma oferta tentadora de tirar aquele povo dali e fazer um povo dele. Só que ele não quis isso. Tá? Foi o povo de Israel que foi eleito, foi esse povo que o Eterno tirou ali do Egito, trouxe até ali naquele ponto. Então Moisés não queria seguir sem aquele povo. Foi para aquilo que ele estava. Tá? Só que a gente não se prolongar muito, a gente vai passar então por várias situações. Depois que Moisés ele conversa com o Eterno, ele desce do monte, né? Ele encontra ali com o povo, né? Ele vai ali com Yehoshua, e Josué fala até para Moisés, nossa, eu ouvi um barulho, né? Esse barulho parece som de guerra. Moisés fala, não é som de guerra, é som de festa, é som de orgias, é som de coisas, né? Ele estava fazendo práticas horríveis ali, estava sacrificando aquele bezerro. Tem até aquela situação de Moisés, quando ele chega, joga as tábuas no chão, né? O Eterno entrega as tábuas para ele, Moisés quebra as tábuas quando chega ali, né? E vão acontecer várias situações a partir daqui. Moisés vai falar com Arão sobre a questão do bezerro, por que ele fez aquilo. Também vai ter um momento onde Moisés chama os levitas, tá? E naquele dia ali, 3.000 homens morreram, tá? 3.000 homens foram mortos ali no acampamento, por conta desse pecado, tá? Também vai terminar o capítulo 32 dizendo que ele sofreu uma terrível praga, tá? Por conta do pecado, tá? A gente vê lá no versículo 30, no dia seguinte, né, depois de todos esses acontecimentos, no dia seguinte, Moisés diz ao povo, vocês cometeram um pecado terrível,
e agora eu subirei a Adonai, e talvez eu consiga fazer expiação pelo seu pecado. Então a intenção de Moisés sempre estava ali, de fazer expiação pelo povo. Ele não estava tentando condenar o povo, ele não aceitou aquele juízo que o Eterno ia realizar. Ele queria que o Eterno perdoasse o povo, tá? E é muito importante a gente ver a forma como Moisés argumenta contra aquilo, né? Se for para o Senhor abandonar esse povo, se não for mais para seguir com esse povo, risca o meu nome do livro da vida, porque eu não quero seguir também, eu não vou seguir sem eles. Então, risca o meu nome do livro da vida, tá? Moisés sabia que era esse o livro, sabia que o nome dele estava lá. O livro da vida é a tua salvação. Se o teu nome não está ali, você perdeu a tua salvação, percebe? Então, olha só a gravidade disso que Moisés estava fazendo, olha o tamanho do sacrifício que ele estava disposto a fazer pelo povo. Era um povo que não merecia isso, que não merecia essa misericórdia, era um povo pecador, era um povo que tinha acabado de cometer uma abominação, e mesmo assim, foi pela misericórdia do Eterno, por conta do mérito de Moisés. Moisés merecia ser salvo. O Eterno queria salvar Moisés, destruir o povo. Moisés usou isso, né, argumentar ali com o Eterno, muito parecido com o que Abraão fez lá para o Sodoma e Gomorra, para salvar o povo, tá? Para não me prolongar muito, vou deixar os meus comentários, a gente vai lá para o capítulo 33, onde a gente vai ver bastante isso, tá? Ó, Lucas, só um minutinho. O pessoal está comentando que a tua voz está bem abafada. Então, enquanto o Rosh Wallace e eu falamos, tu dá uma olhadinha no teu microfone, tá bom? Bom, pode deixar. Bom, eu vejo também muita coisa aqui, porque nesse capítulo 32, ele, no versículo 4, ele vai dizer assim: isto ele tomou deles e moldou em um molde. Então, tem uma linha que diz que ele saiu. Esse bezerro é o deus Apis, certo? Então, era um deus egípcio, e que os que estavam ali, que eram egípcios, eles não tinham tirado, por mais que aconteceu os milagres, as pragas, as sentenças contra o Egito, eles não tiraram o Egito dentro deles. Isso aí é muito complicado. Eu falo muito sobre o paralítico, né? Você tem que tirar o paralítico dentro de você, né? Às vezes a pessoa é fácil levantar e andar. A pessoa diz, o Eterno fala, o Yeshua fala, levanta e anda. Aí Yeshua disse, o que é mais fácil dizer, levanta-te e anda, né? Então, ou perdoados estão seus pecados. É mais fácil falar, né? Mas a questão ali, no Êxodo, é justamente isso. É que pegaram as joias, deram e dá a entender que os dois estão certos. Eles foram modelar, mas apareceu esse Deus Apis por meio de bruxaria. Então, veja que o Eterno não gostou muito disso, não. Então, ele já queria se desfazer, né? Então, outra coisa que eu vejo é os rabinos falando sobre esse bezerro, né? Derretido. Um diz assim: assim que ele, Arão, jogou o ouro no fogo em um caldeirão, os magos entre a multidão mista que havia vindo no Egito o fizeram bezerro de ouro por sua arte mágica. Então, você veja que tem já essa concepção rabínica. O outro rabino, o Ibn Ezra, ele diz: e ele o recebeu das mãos deles e o formou com uma ferramenta de gravura, né, o que é o buril, né, para tirar os defeitos. O buril significa isso. Inclusive, essa palavra está no hino brasileiro, né? Então, é bom saber disso daí. 32:7, ele vai dizer: Adonai disse a vocês, vai, desce, porque o teu povo, realmente, o que o Lucas falou, eu acho interessante que o Eterno se decepcionou. Eu vejo muito isso, a frase dele, olha, não é mais meu povo. Então, isso daí é o teu povo está ali. Então, Moisés já sabia. Aí o Josué que diz, que barulho é esse? Não é hino de vencedor nem de perdedor. Aí Moisés já sabia disso. Não, isso daqui é orgia, isso daqui né, uma festa mundana. Então, estavam bebendo, se embriagando ali. O que o Riscune, ele fala, o rabino?
a Sheelite, a quem vocês, Moisés, não trouxe do Egito, né? O padrão vocálico desta palavra é ligeiramente diferente do padrão vocálico da mesma palavra em 33:1 de Êxodo. De modo que a leitura também é um modo diferente. O autor não oferece uma razão para a diferença, ou seja, ele várias interpretações, mas não tem aquela questão. Então, 32:26, ele fala de um dos grandes pecados, né, que é a idolatria. Homicídio, blasfêmia, e faltou ainda aqui o quarto maior pecado. As pessoas dizem, olha, só tem um pecado da blasfêmia contra o Espírito, né? Mas lá não diz que é um pecado. Lá diz, e há pecado que não é para a morte. Há pecado, né? Ou seja, existe esse tipo de pecado que não é para a morte. Mas há pecado que é para a morte. Ele não diz que é um pecado que é para a morte. Então, existem 4 pecados para a morte, certo? Mais sérios, né? Que seria a idolatria, o homicídio, a blasfêmia e o incesto, certo? Seria os pecados para a morte, né? Então, é um pecado que diz, nem ore. Por esses daí, nem ore. Se a pessoa não quer vir para o eterno, só aconselhe, o João ainda vai dizer, repreenda o herege, né? 2 vezes, né? 1 ou 2 vezes, depois evita. Então, é porque não tem... O próprio João já dá a explicação. Dê o conselho, se não quiser ouvir, não ore mais. Então, tem base para certos tipos de pecado nem orar mais, certo? Então, tem muito disso. O que eu vejo? O Eterno decepcionou-se porque os pecados eram sérios. Idolatria significa latria, tirar do foco, Então, quando você tira o Eterno do foco, coloca um filho, coloca uma imagem, coloca um mouse, coloca qualquer coisa, você está fazendo idolatria. Então, Yeshua diz, quem vê esse filho, pai, marido, mais do que a mim, não é digno de mim. Ele não diz que é idolatria, mas ele já dá ali a ideia de que ele, sendo representante do Eterno, ele aponta para que, falando em nome do Eterno, ele não é digno do Eterno. Não é digno da pessoa dele uma pessoa que substitui ele, quer substituir, porque não tem como substituir. Muito bem. Gente, o que Moshe viu quando desceu do monte foi uma cena do inferno, né? Ele simplesmente viu ali aquele bezerro de ouro, ele viu as pessoas bêbadas, praticando imoralidade sexual, correndo pelados de um lado para o outro, né? Então, qual é a grande lição que a gente tira disso, amados? Assim como quando a gente cumpre um mandamento, o Eterno nos dá força para cumprir o maior, quando você pratica e insiste em uma vida em pecado, isso vai te levar a praticar outro pecado, quando você vai ver, você já está destruído, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Assim como o processo de santificação leva a uma maior santificação, uma vida de pecado leva a uma vida de um pecado maior e até o final ter a total destruição. Então, isso é uma grande lição que a gente tem que ter. Quanto à questão do livro da vida, eu até faço uma observação aqui. Normalmente, quando as pessoas vão na igreja, elas fazem aquela confissão, aceito Jesus, né, Yeshua como meu Salvador, por favor, escreve meu nome no livro da vida. Isso é errado, isso é errado. Você não deve pedir para escrever no livro da vida, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Se você não alcançar a salvação, aí o seu nome será arriscado. Então, todos nós temos o nosso nome escrito, na verdade, no livro da vida, né? Em Yom Kippur, a gente faz a oração, a gente diz, Eterno, mantenha o meu nome no livro da vida. A gente pede que ele mantenha, porque a gente quer chegar no final com o nome no livro da vida, tá? Então, só essas observações que eu faço aqui. O resto já foi muito bem comentado por Lucas e pelo Rosh Wallace. Apenas vou pedir que os comentaristas, no caso agora que está sendo eu e o Rosh Wallace, que a gente seja breve, 1 ou 2 minutos no máximo de comentário, para a gente acelerar e conseguir cumprir o estudo. Tá com o Lucas aí, vamos lá, Lucas. Bem, então, pessoal, a gente vai lá para o capítulo 33 agora, tá? Então, aqui no capítulo 33, o que a gente vai ver? A gente vai ver Moisés intercedendo de novo, novamente, por Israel. Tá? O que acontece? Se você vê lá atrás do capítulo 32, Moisés falou com o Eterno, olha, não destrói o teu povo, não destrói esse povo. Por quê? Porque
além de quebrar as promessas, né, o Senhor lembre-se das promessas que o Senhor fez para os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Agora também vai manchar a sua reputação. Então Moisés, o Eterno, ele volta atrás na intenção de destruir, né, de eliminar o povo. Só que ainda o Eterno não tem, o Eterno ainda não, ele ainda não quer mais Israel para ele. Esse povo ainda não quer mais esse povo. Então, o capítulo 33 começa com o Eterno dizendo assim: Adonai disse a Moisés: saia você e o povo que você trouxe da terra do Egito. Então, aqui nesse ponto, o Eterno ainda não quer mais Israel. O Eterno cancelou a eleição de Israel. Tá? O Israel não é mais o povo do Criador. Então, o que acontece? Nesse capítulo, a gente vai ver Moisés conversando com o Criador, né? Argumentando, barganhando, tentando barganhar com o Criador ali. E o que ele tem? O que ele pode utilizar ali? O mérito dele. Tá? A gente vai ver aqui nesse momento que Moisés, ele encontra favor aos olhos do Criador. Ele conversava com o Eterno face a face como um amigo, tá? Então ele encontra favor aos olhos do Eterno e ele diz: Eterno, se eu encontrei favor aos teus olhos, volta a caminhar diante de nós. Então, volta a tua presença para nós, permanece junto conosco, continua junto com a gente e me mostra a tua glória, tá? Me mostra a tua face. Então, a gente vai ver no versículo 1 em diante, Moisés, o Eterno, ele diz a Moisés, né, que vai manter o povo, vai enviar o anjo vai adiante do povo até que eles cheguem na terra, lá o Eterno vai fazer coisas impressionantes, vai eliminar os povos que estão na terra. Então aqui o Eterno, ele mantém a promessa, mantém minha promessa, eu vou levar vocês até a terra prometida, tá? Só que o Eterno diz assim: no entanto, eu mesmo não irei com vocês, pois vocês são um povo teimoso a tal ponto que eu poderia destruir vocês pelo caminho, tá? Então, que quando o povo ouve essas más notícias, eles começam a lamentar e não usaram mais seus ornamentos, tá? Então, o povo, a partir daqui, começa a demonstrar esse arrependimento, né? Começa a retirar esses ornamentos, só que quando chegou num ponto que eles sempre estavam fazendo isso, eles pecavam e voltavam atrás, então, ainda assim, o Eterno, vendo esse arrependimento, ele diz: fala ao povo de Israel, vocês são um povo teimoso, se eu subisse com vocês por apenas um instante, eu os exterminaria. Agora tirem seus ornamentos, e então eu decidirei o que eu vou fazer com vocês. Moisés, ele vai passar um bom tempo ali, enquanto o Eterno está decidindo, Moisés vai passar um bom tempo conversando com o Criador. Então ele pega a tenda dele, arma fora do acampamento, tá? Bem longe dele, Paraxá diz que é bem longe dele, então Moisés estava bem distante do acampamento. A gente vê que todo o acampamento estava impuro, estava contaminado. Tá? Para o acampamento, a gente lembra que a Torá vai mostrar para a gente, por exemplo, quando ele estava impuro, por exemplo, ele tinha que sair do acampamento. O acampamento tinha que ser um local santo. O pecado foi tão grave que contaminou todo o acampamento. Então Moisés armava a tenda bem longe e ali ele ia para conversar com o Eterno, tá? Sempre que Moisés ia à tenda, todo o povo se levantava, permanecia em pé, observando Moisés ir até a tenda, né? Só parava de olhar quando o povo só voltava para suas tendas depois que Moisés entrava, tá? Antes de continuar, queria só fazer uma pergunta. O microfone tá legal? Tá todo mundo conseguindo me ouvir bem? Tá. Que bom, tô preocupado. Tá... Melhorou, tá ótimo. Legal, maravilha. Então, pessoal, quando todo o povo via a coluna de nuvem, tá, então aqui o que acontece? Quando Moisés entrava na tenda, vinha a coluna de nuvem até a tenda dele ali, ainda não era o tabernáculo, era a tenda que Moisés armava, porque o povo ainda não tinha começado a construir. Então vinha essa coluna de nuvem, todo o povo via a coluna de nuvem parada na tenda, e eles se levantavam e se prostravam, cada homem à porta da sua tenda. Então Adonai falava com Moisés face a face, olha que interessante, face a face, como um homem fala com o seu amigo. E aí, em seguida, ele voltava para o acampamento, mas Yehoshua sempre permanecia na tenda, tá? Então, Moisés, ele ficou ali conversando com o Eterno. O que a gente vai ver aqui do versículo 12 em diante? Olha só como Moisés fala com o Criador. Então, ele diz, o Senhor me disse, ele disse para o Criador, né? Tu me disseste, faça essas pessoas se moverem. O Senhor tirou essas pessoas do Egito, nos trouxe até aqui, né? E aí, ele vai usar esse favor que ele recebeu do Criador. Então, tu disseste, eu conheço pelo nome, você encontrou favor aos meus olhos, o Eterno disse isso para Moisés. Então, o que Moisés vai dizer? Agora, por favor, se eu realmente encontrei favor em teus olhos, mostra-me os teus caminhos, para que eu te entenda, continue encontrando favor aos seus olhos, e além disso, continua considerando essa nação teu povo, tá? Então, esse é o objetivo de Moisés. O Eterno voltou atrás em destruir a nação, mas Moisés, ele quer que o Eterno continue considerando aquela nação teu povo, tá? Moisés estava disposto a abrir mão da salvação dele por isso.
Se não fosse para ser assim, então risco é o nome do livro da vida. Moisés estava disposto a abrir mão disso, a interceder, né, pelo povo de Israel ali, porque o papel dele era ser um mediador. Ele estava entre o povo e entre o povo e o Eterno. Ele era um mediador, tá? Ele estava disposto a se sacrificar pelo povo. Aquele era o povo eleito. Ele diz para o Eterno: esse é o teu povo eleito, é o povo que o Senhor tirou do Egito. Então destrói esse povo. Se for para ser assim, então risco meu nome do livro da vida, me destrói junto com eles, tá? Se não for com esse povo, eu não quero continuar. Então, a gente vê aqui, pessoal, que é muito interessante, é muito profundo isso. Tá? Eu acho muito profundo. Se não fosse pela graça que Moisés encontrou aos olhos do Eterno, se não fosse pela graça, pelo favor que ele recebeu do Criador, o povo de Israel teria sido destruído, tá? Então, o Eterno, ele perdoa o povo, ele retorna, ele volta atrás, né? Toma de novo Israel como povo dele. A gente vai ver no próximo capítulo que o Eterno ele reafirma essa aliança de novo com Moisés e com o povo. O Eterno volta atrás, né? Graças a Moisés, a intercessão que Moisés fez ali naquele momento. Então, Moisés, ele atuou de uma maneira muito semelhante, por exemplo, ao Messias e Yeshua, tá? Se não fosse pelos méritos do Mashiach, se não fosse pelo sacrifício dele, pelo mérito dele, nós não seríamos salvos, porque nós não temos mérito algum, nós somos pecadores, então nós não temos mérito, nós não merecemos essa graça, mas por conta de alguém que merece, por conta dele, do mérito dele, todo o povo é abençoado, tá? Então, foi a mesma coisa que aconteceu aqui com Moisés, tá? A gente lembra, né, claro, o Messias fez isso numa escala muito maior. O Messias tinha poder para perdoar pecados, tá? Então, vai se repetindo, os eventos bíblicos vão se repetindo. A gente consegue ver o Messias aqui, e isso tudo acontece numa escala muito maior. A gente lembra de Moisés falando, né, vai surgir um profeta semelhante a mim, só que maior do que eu, vai fazer coisas muito maiores do que as que eu fiz, tá? O Yeshua fez a mesma coisa. Por isso que é importante a gente lembrar, pessoal, que a gente precisa da Torá para conseguir compreender a obra de Yeshua, tá? Sem a Torá a gente não consegue compreender. Então a gente precisa compreender a questão dos sacrifícios, a questão do cordeiro de Pêssego, para poder compreender o que o Messias fez, e essa questão aqui também, essa intercessão que Moisés fez, foi pelo favor que ele tinha para com o Eterno, favor que ele recebeu do Eterno, né? Conversar com o Criador face a face, ele utilizou esse favor para abençoar quem não merecia, tá bom? Então, a gente continua... Adonai diz a Moisés, né, que vai fazer o que pediu: você encontrou favor aos meus olhos e eu te conheço pelo nome. Mas, no entanto, eu imploro que me mostre tua glória. Moisés pede a ele. Então, o Eterno vai dizer para Moisés que vai passar diante dele, vai designar um local específico, onde só Moisés vai ir, ninguém deve se aproximar, né? E o Eterno vai dizer para ele: eu vou passar diante de você, esse momento incrível, só que eu não vou virar minha face, não vou voltar minha face, você não vai ver minha face, porque não existe o homem que veja a face do Eterno, né, e sobreviva. Então o Eterno, ele diz para ele que vai fazer isso, vai colocar ele entre a rocha, né? A gente conhece o texto. E antes de seguir para o próximo capítulo, que é onde o Eterno vai fazer de novo, vai reafirmar essa aliança com o povo, antes de passar por esse capítulo, eu vou passar para os irmãos comentarem sobre esse ponto, e a gente já prossegue para o próximo, amém? Perfeita a explanação aí. A questão que eu vou só comentar aqui seria a importância da intercessão. Você entra no meio, você até veja com outros olhos aquela situação, né? Em outras palavras, a intercessão é fazer isso. Então, eu vejo muito importante essa parte da intercessão quando você vai interceder por alguém que não merece. Moisés tipificava ali na pessoa dele Yeshua. Ele aponta para o mesmo fato que Yeshua fez conosco. Quando a gente ainda era, como diz os escritores dos escritos nazarenos, eles dizem, ainda quando a gente era pecador, ou seja, ele já coloca em outro patamar. Então, agora Paulo passa a chamar a gente de santos e amados, justamente porque é um povo separado. Também é uma redundância, eu comecei a enxergar isso já faz uns anos, a pessoa dizer, escreva meu nome no livro da vida. Realmente eu concordo com o Fernando, é uma redundância. Converteu-se, pronto, o Eterno já escreve, não precisa pedir, certo? Não precisa pedir. Mas enraizou essa tradição lá e é muito complicado de tirar. Então, coisas assim que não faz diferença nenhuma, a gente sabe, deixa para lá e foca no que é realmente importante, que é a Torá.
focando na questão da palavra, tudo aquilo que você fala, você se compromete. Você está se comprometendo, né? Se eu prometo alguma coisa aqui para o Lucas, eu empenhei a minha palavra, né? Então, olha o que Moshe fez. Ele pegou aquilo que o Eterno tinha prometido a Abraão e aquilo que ele tinha prometido a ele mesmo, ou seja, ele pegou aquilo que o Eterno havia capacitado ele, que é tirar o povo lá do Egito, e ele usou isso como argumentação, né? Então, veja, amado, o poder que tem a palavra, né? Isso a gente vê muito nos tribunais, principalmente no tribunal do júri. Os advogados são muito sábios, eles pegam, às vezes, uma brecha, um detalhezinho, e aquilo ali eles criam uma argumentação muito grande que pode até levar ali à absolvição daquele réu. Então, a palavra, ela tem muito poder, por isso que a gente deve prestar muita atenção naquilo que a gente fala e principalmente naquilo que a gente promete. Lucas? Exatamente, é muito falar, né? Muito forte essa questão de interceder, né? A gente vê, por exemplo, parece que vai crescendo, né? A gente vê, por exemplo, Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra, só que ele não está lá no meio, né? Ele tá de longe, tá tentando interceder de longe, ver se ele consegue ajudar, mas ele não está lá no meio. Aí a gente já vê Moisés, que está aqui, e ele se coloca no meio do povo e fala, se é para destruir o povo, então destrói junto. Ele estava disposto a morrer, mas ele não morreu. E aí depois a gente vê Yeshua, que realmente morreu, realmente se sacrificou para poder, intercedendo, né, salvando, né, para que nós tenhamos essa oportunidade de salvação. Então, a gente vê esse cada vez maior, esse ato de interceder. Tá? Lá no só um detalhezinho que é muito importante, eu esqueci de comentar, Moshe teve que montar a tenda do lado de fora porque o meio estava contaminado com o pecado. Então, o Eterno não tinha como descer ali no meio. Então, ele montou a tenda do lado de fora para poder conversar, né? Como o Lucas falou ali, barganhar com o Eterno e receber do Eterno favor em favor do povo. A graça, né? A graça em favor do povo. A graça. Maravilha. E mais um detalhe que achei importante, a gente que diz que a palavra graça não tem na antiga aliança, tá aqui, ó. Se achei graça aos teus olhos, tá aqui, né? Tem. É isso aí. A atitude começa de Adão de graça, né? De dar as vestes que ele não merecia já. A atitude de graça aparece ali. Amém. Então, pessoal, vamos resumir bem rapidinho aqui o final. Então, para a gente não nos prolongar demais, aqui no capítulo 34, o que vai acontecer? Então, o Eterno, ele volta atrás, tá? Graças a essa intercessão de Moisés. Então, o Eterno vai dizer para ele, corte 2 tábuas de pedra, né? Moisés tinha quebrado as primeiras tábuas, ele tinha jogado no chão quando ele viu o que o povo estava fazendo. Então, o Eterno diz para ele, corte 2 tábuas semelhantes às primeiras. Eu escreverei nelas as palavras que estavam nas primeiras tábuas quebradas por você. Então, o Eterno voltou atrás, tá? O Eterno pede para Moisés, eu vou reescrever essas tábuas, 2 tábuas semelhantes a elas, e aqui o Eterno ele vai reafirmar toda a aliança dele de novo. Então, ele vai passar para Moisés os termos da aliança, tá? Então, lá no versículo 5, é bem interessante a gente ver, né? Adonai desceu em uma nuvem, colocou-se perto dele, e ali pronunciou o nome de Adonai. É até estranho a gente ver essa questão do texto, né? Aí já aprofundando mais o estudo, a gente consegue ver que era alguém que estava anunciando Adonai. Quem era esse alguém, né? Tem a questão do caminho, que Moisés fala para Deus, mostra-me os teus caminhos, né? Caminho, quem é o caminho? A gente não vai se aprofundar muito por conta do tempo, mas caminho é um dos nomes do Messias Yeshua, tá? Caminho, eu sou o caminho, tá? Então, é interessante a gente pensar nessa questão aqui. Então, Adonai passa diante de Moisés, é dito o nome do Eterno, Adonai, Adonai, é Deus misericordioso e compassivo, lento para irar-se, rico em graça e verdade. Ele mostra graça à milésima geração, perdoa as ofensas, os crimes, os pecados, entretanto não isenta a culpa. Isso aqui é importante, porque Israel não está isento da culpa, apesar de ter sido, né, voltar a ser o povo do Eterno, ter sido perdoado, eles não estão isentos da culpa, tá? E faz os efeitos negativos das ofensas dos pais serem experimentados pelos filhos e pelos netos deles, tá? Até a 3ª e 4ª gerações. Então, de imediato Moisés vai, se curva, né? E o Eterno continua dizendo para ele, então, eis que estou fazendo uma aliança diante do seu povo, maravilhas tais que nunca foram realizadas sobre a terra em nenhuma nação, tá? Então, o Eterno vai dizer para eles que eu vou levar vocês de novo, vou guiar vocês até a terra prometida, a terra que emana leite e mel, lá vão ser destruídos todos os povos que estão habitando naquele local, tem o porquê, tem o motivo de tudo isso, tá? Essa parte, assim, a gente vai ver mais lá no livro de Josué, né? Josué. Então,
o Eterno, ele repassa de novo os termos da aliança. O que ele diz? Não faça nenhuma aliança com os povos que vivem nessa terra, senão, porque por conta disso, eles farão você se desviar, seguir os seus deuses, tá? A gente vê aqui, se vocês voltarem a fazer aliança com os povos que estão naquela terra, vocês vão cair na idolatria de novo, tá? Vocês vão cair na idolatria de novo. Então é muito importante. Essa questão do bezerro de ouro, como a gente falou, ele se assemelha ao deus Apis, tá? Deus, com D minúsculo, né? Essa entidade pagã do Egito, que tinha essa forma de boi. Por quê? Por que que eles pensaram justamente nisso? Por que que eles quiseram justamente fazer esse bezerro de ouro? Era influência do Egito, do tempo que eles passavam no Egito, tá? Então, o Eterno está deixando claro para eles, vocês vão se desligar de qualquer outra nação, vocês vão ser separados e vocês vão fazer só aquilo que está aqui na aliança, só aquilo que está na Torá, tá? Versículo 17, não molde para si deuses de metal, de novo, o Eterno repete isso, para deixar claro para eles, guarda a festa de Matzah, comendo Matzah, como eu ordenei a você. Ele também vai dizer sobre os primogênitos, né? Todo primeiro que sair do ventre é meu, vai falar dos animais, vai falar do primogênito dos homens. Trabalhe durante 6 dias, mas o 7º dia você deve descansar. O Shabat está sempre presente, porque ele é importante, ele é sinal dessa aliança, tá? E quem crê, quando você guarda o Shabat, você atesta que você crê no Deus da Bíblia, o Deus da criação, que fez os céus e a terra em 6 dias, e no 7º dia ele descansou. Então, o Shabat é a forma como você demonstra isso. Você é o teu testemunho que você crê nesse Deus, tá? Também vai falar da festa de Shavuot, vai falar sobre aquela questão, né, não cozinhe o cabrito no leite da sua mãe, tá? Essa questão até é interessante a gente comentar depois. E Adonai disse a Moisés essas palavras, né, e disse para Moisés, registre essas palavras, pois elas são os termos da aliança que eu estabeleci com você e com Israel, tá? Então, o Eterno, ele repassa de novo esses termos dessa aliança, é claro, tudo isso vem junto com toda a Torá, né? Moisés ia passar a Torá para o povo, e esses são os termos da aliança. Então, o Eterno aqui é o Eterno mostrando, olha, tudo bem, eu vou voltar a receber vocês como meu povo, Israel vai voltar a ser o povo eleito, ele voltou atrás, né, e esses são os meus termos. Então, os termos não mudaram, é a mesma coisa de agora em diante, só que a gente sabe que a partir de agora, o que vai acontecer? Esse povo vai passar por uma jornada aí de 40 anos no deserto, para que essa geração fique ali. Essa geração não vai entrar na Terra Prometida. Isso a gente vai ver mais para frente. Reflexo, mas tudo isso é reflexo, né? Essa punição é reflexo de tudo que eles fizeram aqui e de outros pecados que eles estão cometendo depois disso, tá? E aí, só para a gente encerrar, o que acontece? Moisés fica 40 dias lá conversando com o Eterno, tá? 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber, ele fica vivendo, ele sobrevive ali só na presença do Eterno, na glória do Eterno, tá? É uma coisa maravilhosa, toda vez que Moisés vai, né, se retira para conversar com o Eterno. E aí, quando Moisés desce do Monte Sinai, com as 2 tábuas do testemunho, ele não percebeu que a pele da sua face emanava raios de luz como resultado da conversa dele com Deus. Então, a pele da face dele estava brilhando, o rosto de Moisés estava brilhando. Imagina o rosto de Moisés brilhando como o sol. E ele desce, o povo fica com medo, né? Então, ele vem, cobre o rosto com um pano, fala com o povo, passa a Torá para o povo, passa os termos da aliança, né? Toda vez que ele vai, conversa com o povo, e aí ele volta para a tenda dele depois, né? E aí, assim que Moisés termina de falar com eles, ele cobre a face com um véu, e quando ele ia diante de Adonai para falar, ele retirava o véu até sair, né? Até sair. Quando saía, falava ao povo de Israel que foi ordenado. Entretanto, assim que o povo de Israel via a face de Moisés, né, perto de Moisés, o povo de Israel, ele colocava o véu de volta porque o povo estava com medo, tá? Certo, pessoal? Então aí a gente encerra aqui a Paraxá. É muito interessante, tá? O Eterno, ele volta atrás e reafirma a aliança com o povo, tá? Olha que importante a intercessão, o interceder de Moisés ali naquele ponto, né? Então, é muito interessante, é para achar muito profundo, tá, pessoal? Vou deixar os irmãos comentarem e a gente pode seguir, hein? Eu acho interessante falar com o Eterno face a face, que o Eterno não tem face, né? Então, ele mesmo, na visão judaica, ele é a face grande, ele é invisível. E Shaul fala muito isso, conhecendo essa ideia, ele diz, Yeshua é a parte visível. Mas o que era a parte visível? É a face pequena que sai do Eterno, tendo assim uma unidade compartilhada, né? A face pequena com a face grande. Então, o Shaul, ele passa essa ideia. Ele diz, olha, Yeshua é a parte visível do Deus invisível. Então, toda vez que vem face, mão,
passeava, né? Então, aponta para Yeshua. Muito bom. Bom, a gente vê o seguinte, que quando o povo se arrepende, o Eterno dá, né? O Eterno repete os mandamentos na pedra. Então, amado, quando há um arrependimento genuíno nosso, há automaticamente uma capacitação e um convite do Eterno para que a gente venha guardar os seus mitzvot, os seus mandamentos, né? O que é mais interessante aqui é esse voltar atrás do Eterno. Que de início ele fala assim, não, eu vou mandar um anjo para completar essa jornada. Mas Moshe insiste, se tu não fores conosco, nós não sairemos daqui. As mesmas palavras que Abraham utilizou. Ele disse, se tu não fores comigo, eu não vou. Tu tens que ir na minha frente. Eu não quero que tu vá na minha frente. Eu quero que tu vá comigo. Né? E, amados, a questão do rosto resplandecer é muito interessante porque se aplica muito à nossa ideia. Quando a gente faz um propósito de consagração, que a gente se aproxima das coisas do Eterno, que a gente estuda a Torá de todo o coração, o nosso rosto resplandece, claro que em menor potencial, né? Em menor potencial, mas as pessoas vão orar e vão dizer, Rosh Wallace tem alguma coisa diferente, olha o brilho do rosto dele, olha a alegria que ele tem no coração. O Lucas tem alguma coisa diferente. Então, a nossa alma brilha, sabe? E por ela brilhar, ela incomoda o inferno, mas automaticamente ela chama a atenção daqueles que querem ter um compromisso com as coisas do Eterno. Sobre a tradição, nós vamos falar logo em seguida, tá, meus amados? As irmãs estão comentando aí. O Escrito Nazareno traz muito sobre isso, a gente vai falar sobre tradição e cumprimento de mandamento. Rosh Wallace, agora então, com a Haftará. Haftará. Vamos falar sobre Elias. Né? Existem duas linhas de interpretação nessa Haftará, gente. Uma é que várias fontes midráshicas identificam Finéias com o famoso profeta Elias. Né? E isso se baseia em uma série de paralelos compartilhados por ambas as personalidades, incluindo suas longas vidas e o fato de que a estrutura as escrituras comparavam a ambos a um anjo. Né? Mesmo sem estar ligado a Elias, que viveu mais de 500 anos após o nascimento de Finéias, Finéias desfrutou de extrema longevidade. Ele é mencionado pela primeira vez nas escrituras durante a época do Êxodo no Egito, em 2448 da criação, ou da era comum, né? 1313. E ainda era vivo durante o reinado do rei Davi. Então, Elias ainda alcançou o rei Davi, que governou 2884 a 2924. Então, essa ideia de que foi muito distante os profetas do Êxodo, não foi tão longe assim, não. A segunda linha, no entanto, é que outros textos midráshicos afirmam que Elias era da tribo de Gade. Nessa linha não seria Finéias, certo? Então, a semelhança entre Finéias e Elias também se expressa pelo comportamento. Né? Então, por um lado, ambos foram capazes de agir com firmeza quando necessário. O que está errado é que se proteger do perigo. Por outro lado, ambos viram a bondade dos outros, seu potencial, realizações. Por exemplo, Yohanan, o imersor, mais conhecido como João Batista, foi comparado a Elias no sentido do mesmo espírito. Então, ele tinha o mesmo espírito de Elias, né? Então, vocês vejam que Elias tinha que vir primeiro na frente do Mashiach. Mas eles entenderam mal. Tem que vir corpo presente. Não, é no espírito de Elias, né? Mas Elias subiu no turbilhão e ele está nos céus, vai voltar e tudo que indica vai ser uma das testemunhas do Apocalipse. Isso daí é muito forte, é uma das linhas mais fortes que tem, que indica isso. Então, o que acontece aqui? A mesma palavra que é atribuída a Finéias no ocorrido quando ele
que é Pinhas, quando ele vai lá e mata os idólatras, né? E tira a ira do Eterno, e o Eterno diz, olha, não era para você ser sacerdote agora não, mas eu vou dar. Então, né, a mesma passagem lá, Elohai, você tira a palavra Eliarro. E lá é como se tivesse escrito dessa forma assim, zeloso como Elias. Então, essa palavra zeloso, ela é aplicada a Pinhas e a Elias. Então, pela tradição, pelos Midrashim, é a mesma pessoa. Então, o que vai acontecer aqui? Elias, ele vai enfrentar os profetas de Baal e os profetas de Aserá, né? Então, nessa questão aqui de ser Pinhas, tem a defesa histórica, né? Finés, Números, Bamidba, 25:10, é o filho de Eleazar, que é filho de Arão, logo bate que Elias é um levita. Na semântica, na questão etimológica da palavra, aparece a palavra hebraica zeloso ou ciumento, como em Eliarro em hebraico, né? Então, Elohai, Eliarro, tem as mesmas letras. Cronologicamente, bate com Finéias, porque viveu até a época do rei Davi, pegando assim a época de Elias, vivendo com mais de 500 anos, né? E será que muitas das coisas que Elias fez, eu vejo também quando Jezabel estava eliminando os profetas, Obadias também entra no meio, né? Escondendo nas cavernas, e aí o profeta vai dizer, para mim passar para os comentários, ainda tem mais coisas aqui, mas uma coisa que eu acho marcante é que o profeta disse que Acabe estava procurando por ele, mandou rejurar, e não era para mentir, né? Então, se jurasse, de novo a palavra, é uma assinatura, nem o Eterno revoga isso, né? Ele vai dar uma contrapalavra, dar um outro veredito, por exemplo, não pode contar de um em uma pessoa, certo? Mas vai contar o povo geral de isso daqui. Então, ele acha como um juiz uma estrutura na própria lei dele. Então, o que acontece? Quando ele fala isso, o Obadias diz, o que eu fiz para o Senhor? Eu tenho vivido com o Eterno bem, não pequei, tenho temido ao Eterno, porque o Senhor está querendo me levar para a morte. Porque se o espírito de Adonai pegar o Senhor aqui e levar, olha como já tinha a ideia, né? E levar, então eles já sabiam que Elias estava num grau de santidade tão grande que iria a qualquer momento subir. Aí vai para outro canto e eu vou ser morto. Ele disse, não, convém que eu esteja hoje diante de Acabe. O que eu acho interessante é que eu vejo que não era porque Acabe merecia. É porque justamente Acabe era o rei, era incrédulo e tinha que ver o poder do Eterno. Seguindo a ordem, então, pessoal, como o Rafael falou, né, Acabe era o rei, né? Então ele, por estar em pecado, tá nessa, né? Todo o povo junto com ele, por permissão dele, estarem nessa idolatria, né? Idolatrando, caindo em idolatria de novo, né? A gente vai ver que a Haftará e os escritos eles vão sempre, né? E a Paraxá de hoje sempre vai tocar nesse ponto da idolatria. Então Acabe por ser o rei ia trazer consequências, né? E principalmente para todo o povo, porque ele estava acima, né? Aqui na Haftará é bem claro para a gente, tá? Cair nessa questão da idolatria. Como a gente comentou, idolatria é um pecado terrível, é um pecado que a gente deve optar pela morte. Se alguém te obrigar e falar, ó, ou você se prostra diante disso aqui, admite que essa imagem aqui é o teu Deus, ou você morre. Escolha a morte, tá? Então, assim, era muito grave. De novo, o povo de Israel estava envolvido num pecado muito grave. E o Eterno aqui nesse momento, na Satará, ele mostra que ele é que ele é o único Deus, e ele prova, ele mostra isso diante de todos, para que todos vejam aqui nesse momento, tá? Ele mostra isso diante de todo mundo,
uma forma que fica clara que ele é o único Deus, tá? A gente deve crer nisso, a gente deve ter fé nisso, ter fé que o nosso Criador é um, que ele é o único Deus. A gente não precisa, é claro que a gente não precisa dessas provas, a gente não precisa, né? Feliz é aquele que crê sem ter visto, né? Então a gente não precisa desses sinais para crer nisso. Mas aqui o Eterno, ele prova isso, ele prova que ele é um e ele deixa claro, o único que a gente deve confiar, o único que a gente deve pôr a nossa confiança é ele é o único Criador, o único Deus, tá? Sobre idolatria a gente falou bastante já na Paraxá, acho que é bem claro, é bem direto o ensino dessa Haftarah aqui, tá bom, pessoal? Tudo bem? Falando da idolatria, a gente tem que tomar muito cuidado, amados, né? Quando você vai para uma terra, o que aquele povo acredita, né? Infelizmente, no Brasil, nós temos grandes problemas com idolatria, né? Imagens, até tem a padroeira do Brasil, tem que tomar cuidado com isso aí, né? Mas eu destaco 2 pontos aqui importantes. Você tem que tomar cuidado com quem você se associa, tá? Seu sócio não pode ser idólatra, em hipótese alguma, porque como é que você vai dizimar para o Eterno, separar para o Eterno o fruto de um trabalho que você desenvolveu junto com o idólatra, tá? Aí, quer dizer, ele é idólatra e você não é? Fica difícil, né? Outra coisa, o casamento também, né? Principalmente você, mulher, homem que não casou ainda, é complicado você casar com um idólatra, né? Você vai manter a sua intimidade, a sua relação sexual, marido e mulher, poxa, com uma pessoa que é idólatra, é complicado, gente, complicado. Né? Como é que vai ficar a educação dos filhos? Um vai ensinar a adorar a imagem e o outro não? Complicado, tá? Então, Baruch Hashem, que nós conheçamos a verdade, né? Louvado seja o Eterno por isso, e que você daqui para diante, amado, cuide, né? Cuide no que você se envolve, com quem você, né? Vai escolher para conviver o resto da vida ao seu lado, porque senão você pode depois se arrepender e chorar muito em razão disso daí. Então, cuidado, né? É até um apelo daquilo que a gente tem que tomar cuidado na nossa vida espiritual. Rapidinho, para concluir, a questão também de mais 3 coisas aqui. Deserto, luta, tem prova de validade. Eu vejo isso tem tempo de validade nessa passagem de Elias, né? Também ele edificou o altar que estava quebrado. Então quer dizer que ele também reedificou o povo de Israel. Escrito Nazareno. Escritos nazarenos, então? Escritos nazarenos? Só fazer um comentário pequeno, uma coisa que a gente já chegou a comentar aqui um tempo atrás. Essa questão da idolatria, a gente tem que tomar cuidado, como o Fernando falou, tem que vigiar para não cair no pecado também de idolatrar, né? De repente, costumes, hobbies, coisas que a gente gosta, pessoas, a gente pode idolatrar muitas coisas. Quando a gente fala do pecado de idolatria, você tem essa idolatria voltada para você idolatrar uma imagem, colocar aqui no lugar de Deus, né, fazer o que o povo de Israel fez aqui, mas você também pode cair no pecado de idolatrar alguma coisa do teu cotidiano, do teu meio, da tua vida, tá? Qualquer coisa que você coloca, que você ama mais do que o Criador, que você coloca na frente do Criador, que para você vem antes do Criador, aquilo ali para você é o teu ídolo, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não, né, cair nessa idolatria disfarçada de repente, algum hábito inofensivo que a gente tem aí, tá bom? Amém? Apenas só, então, para complementar, porque daí vai vindo as ideias, né? O Eterno vai nos lembrando, né? Não podemos esquecer de Salomão, tá? Se envolveu com as mulheres, acabou fazendo mais de 1000 postes e ídolos, né? Então, cuidado, amado. Querendo ou não, a mulher, ela tem um poder muito grande sobre o homem, né? Mulher sabe o momento adequado de pedir uma coisinha para o homem, ela sabe. Então, se uma mulher é idólatra, com certeza ela vai levar todo aquele lar a praticar idolatria, tá? Não estou aqui julgando as irmãs, mas o poder de persuasão da mulher é muito grande, né? E é aquela coisa, é a mesma coisa ali, a gente vê o Sansão, né? Ali ela foi, você está brincando comigo, você já me contou tal coisa, mas não é. Aí até que ela conseguiu descobrir o que realmente era a força de Sansão, era o voto, né, nazireu que a sua mãe fez, né? Inclusive é muito interessante que a mãe de Sansão não bebia vinho, não podia beber nada de bebida forte e nem comer nada impuro, né? Então a gente aprende, aí está sempre aprendendo com as escrituras. Vamos lá então, escritos nazarenos. Escritos nazarenos, Marcos, né? 7 em diante, vai começar com a tradição, porque eles reclamaram, por que os teus discípulos não lavam as mãos antes de comer? E Yeshua fala aquela frase que é muito
muito interessante, né? Por que Marcos 7:8, por que deixando o mandamento de Deus retende a tradição dos homens, como o lavar do jarro dos copos? Tá ouvindo? Não, né? Então, E muitas coisas semelhantes a essas. E o 9, bem invalidais o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Então, gente, isso aqui é profundo, tá? Uma coisa que a gente bate muito no Catuve, guardar os mandamentos sem tradição, tá? Tem tradições que são boas, por exemplo, uma tradição boa, acender as velas do Shabat, é uma tradição. É obrigado, irmão Fernando? Não é obrigado, mas é uma tradição boa, tá? Ir na sinagoga no Shabat, não tem mandamento para ir na sinagoga no Shabat, mas se você pudesse reunir com os irmãos no Shabat, ótimo, a tradição boa, tá? O problema é quando vai uma extensão proibitiva, é como o Shabat, tem muitas aí religiões, elas colocam um peso em cima do Shabat, que, meu Deus, fica quase impossível de você, né? Então, o que você tem que entender o porquê do Shabat. O Shabat é cessar, você cessa aquela atividade que você faz durante a semana e vai cuidar daquilo que é mais importante, sua família, né? Você ter tempo para as coisas do Eterno, estudar a Torá, você cantar louvores ao Eterno. Então, você cessa o trabalho, para o trabalho, você não gera nada novo, tá? Então, por exemplo, no Shabat você não vai fazer um plano para uma viagem, não faça isso no Shabat, você tem 6 dias para fazer isso, quer construir um projeto novo, né? Por exemplo, eu tenho lá os meus projetos e tal, eu não vou gerar ideias novas no Shabat, o Shabat é o convite do Criador para eu parar. Então, Yeshua está batendo muito em cima disso aqui, né? Bem que lavar as mãos, hoje a gente sabe até, qual desse problema aí que teve da pandemia, lavar as mãos é uma atitude preventiva, você ser uma pessoa que faz a sua higiene pessoal, que toma o seu banho, isso não tem nada a ver, inclusive, nem com mandamento, isso aí é algo normal, se espera das pessoas, que lavem as mãos antes de se alimentar, que venha tomar o banho, que venha escovar o dente, né? Isso é coisa que se espera, é normal. Só que Yeshua está fazendo, o que ele está fazendo? Ele está dizendo que vocês estão fazendo o seguinte, vocês estão pegando o que é menos importante e estão esquecendo o que é mais importante, tá? Que é guardar os mandamentos e praticar, principalmente não só dizer que sabe, mas que praticar, né? Bom, o que nós vamos aqui em diante? Aí nós temos a questão do... aí um verso que é maravilhoso, né? O 7,15. Não há nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele é o que contamina o homem. Aí eles pegam isso aqui para dizer, tá vendo? Agora pode comer carne de porco. Está escrito aqui, não tem nada que possa entrar que contamine. Gente, a palavra aqui é contaminar, não é tornar impuro, tá? E Yeshua está dizendo o seguinte, que não é, se você lê o contexto, tá? Ele está falando aqui, ó, porque do interior do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, prostituições, os homicídios, os furtos, tá? O que ele está querendo dizer? Que a prática do pecado, ela vem de dentro e ela se exterioriza, tá? Então, você não pode julgar uma pessoa pelo que ela come, tá? Dentro que ela se alimenta, dentro da alimentação caché, mas pelo aquilo que está dentro do coração dela, daquilo que ela manifesta, porque é daí que vem o pecado, né? É isso que ele está querendo nos ensinar. E se você está aqui hoje e ainda tem dúvida, assista lá no Catuve, tem uma série, uma playlist chamada Dieta Bíblica, onde eu aprofundo aí bastante esse assunto. Algum dia Deus proibiu joias, maquiagem? Não, mas temos que tomar cuidado quando isso se torna uma vaidade, tá, irmã? Porque as egípcias usavam joias e usavam essas maquiagens que as irmãs usam hoje. Então, quando você usa a joia e a maquiagem no sentido de dizer eu sou mais bela do que a irmã que está sentada do meu lado, isso não agrada ao Eterno, tá, irmã Leide? Só para te esclarecer aí, tá? Vamos adiante aqui. Aí ele faz o seguinte, ele cura um surdo e um gago ali em Decápolis, né? Logo em seguida ele multiplica os pães e os peixes, né? Mais uma vez ele nos ensinando que Deus vai transformar a partir daquilo que nós temos. Então, o que ele fez? Ele pega os pães e os peixes, apresenta ao Eterno, e aí o Eterno multiplica, né? Amado, o Eterno sempre vai dizer para ti, o que tu tens agora para eu começar a agir na tua vida? Tá? Então, você apresenta ao Eterno, e aí ele começa a agir, a partir daquele momento, sobre aí a tua vida. O fermento dos fariseus. Gente, isso aqui é fantástico, tá? Guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Cuidado. O que é o fermento? É o acréscimo, tá? A doutrina pura, a Torá, né? Ela não tem acréscimo. Ela é uma coisa só.
Tá? Se é aquilo, é aquilo. Aí, se você vem, coloca proibições humanas, você está criando o quê? O que você está criando? Você está criando religião, por isso que tem tanta. Tá? Então, é por isso que você tem tanta religião, porque são acréscimos, são fermentos. Ao invés de seguir as festas do Eterno, querem criar festas próprias, né? Ou ao invés de celebrar Pêssah com cordeiro, celebram Pêssah com chocolate, tá? É um acréscimo, né? Então, cuidado, até no ensinamento, nós temos que buscar aquilo que é puro, né? Sem fermento, sem nenhum tipo de acréscimo. O Shabat é de descanso, não tem nada que proíba de você cuspir no dia de Shabat, e nem de caminhar uma determinada quantia de passos. Mas isso são acréscimos, são coisas que as pessoas colocam, né? Ó, um acréscimo, sexta-feira, né? Tem uma religião que diz que sexta-feira você não pode comer carne. Onde é que está isso? Não está, é um acréscimo, tá? Então, um acréscimo, cuidado com os acréscimos, né? E aí nós temos aqui a cura do cego lá em Betsaída, né? Temos a confissão de Pedro. Eles perguntam, mas quem é que diz que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, tu és o Mashiach, tu és o ungido, né? Tu és o prometido do Pai. Logo em seguida, uma coisa que é muito interessante, amados, eu acho que até vai o final do 8, né? É até o 8, né? Acho que é a Paraxá. Acho que não chega no 9. É no 8 mesmo. Isso. Até o 8, isso. Então, o final é muito interessante, porque diz o seguinte, cada um deve levar a sua própria cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, tá? Então, eu quero falar para você que está em processo de Techuvá, não sei se você está aqui hoje pela primeira vez, amém, se você tiver pela primeira vez, ou se você já é um irmão que já passou da fase do leite, né? Já é um irmão maduro. Quero falar uma coisa para você, meu querido. No mundo tereis aflições, tá? Yeshua disse isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, tá? E ele prometeu estar conosco todos os dias. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Só que ele não nos tirou a cruz. Ou seja, nós vamos passar por dificuldade, amado. Tá? Daqui para frente, cada vez mais, tá? Cada vez mais, porque o sistema vai oprimindo aqueles que não fazem parte do sistema, tá? Então, o que nós temos que fazer? É exatamente renunciar, muitas vezes, até ao nosso próprio eu, sabe? Muitas vezes nós vamos ser injuriados, muitas vezes nós vamos ser criticados, mas é renunciar ao nosso próprio eu, para que a gente não venha perder todo esse processo de Techuvá que nós fizemos até agora, tá? Que a nossa vida possa ser santa e santificada ao Senhor, né? Em tudo aquilo que a gente faça, a gente possa ter em mente, poxa, será que isso agrada ao Eterno ou isso não agrada ao Eterno? Será que isso está de acordo com a Torá, está de acordo com a instrução do Eterno ou não está de acordo com a instrução do Eterno? Tá? Techuvá é arrependimento, Techuvá é renúncia, Techuvá é, muitas vezes, deixar de lado coisas pequenas, coisas que não vão, sabe? Coisas que antigamente a gente se importaria tanto, até brigaria, talvez até queria bater em alguém por causa daquilo. Mas hoje a gente já releva, deixa passar, porque a gente sabe que tem um tesouro, né? Há uma promessa, há uma coroa e há um mundo vindouro esperando por nós. Bom, em síntese é isso. Eu acho que eu consegui resumir aí isso, queridos nazarenses, né? Comentários de vocês agora. Bem, isso aí. Resumiu tudo muito, de um jeito perfeito, maravilhoso. Explicou tudo, tá? Explicou. Fernando, eu só queria fazer queria comentar um ponto, até um ponto que o Fernando já comentou, mas eu acho um ponto bem interessante, e a gente vê muito isso hoje, né? A gente vê muito isso hoje. Lá no capítulo 7, versículo 9, Yeshua diz para eles, aqui na tradução que eu tô, olha que interessante, ela diz, vocês se tornaram especialistas em fugir do mandamento de Deus, a fim de manterem as suas tradições. Pessoal, isso a gente vê hoje, eu pelo menos, enxergo isso muito hoje nas religiões, tá? Na forma como a grande maioria das pessoas está procurando servir a Deus, tá? As pessoas se tornaram especialistas, arrumaram uma série de motivos, desculpas, usam até texto da Escritura, textos, por exemplo, como esse aqui da lavagem, que estava se referindo apenas a lavar as mãos, eles usam isso como desculpa para não guardar a Torá, usam isso como desculpa para não guardar os mandamentos. Então, hoje o sistema,
Ele tornou as pessoas especialistas em fugir da lei do Criador para guardar as tradições. Então a gente está dando muito mais valor para as tradições do que coisas que foi mandamento direto do Eterno. As pessoas se esquecem, descartam tudo isso que está aqui, está registrado aqui, e elas pegam algo que foi inventado. Muitas vezes a pessoa não conhece a Escritura, acha que aquilo ali saiu da Bíblia, porque alguém disse que saiu, mas a pessoa não faz nem ideia de onde aquilo surgiu. E quando ela vê, ela está dando muito mais valor para uma prática, para uma tradição, às vezes até coisas com pontos pagãos ali no meio, então está se envolvendo às vezes até com práticas pagãs, dando muito mais valor para aquilo do que para o mandamento que saiu da boca do Eterno. Shabat, gente, a gente vê hoje tanta gente aí, 30 anos, 40 anos, 50 anos de religião, você pergunta para a pessoa, e o Shabat? Você conhece o Shabat? A pessoa não sabe nem o que é, não sabe. Eu conheço gente que não sabe nem o que está na Bíblia. Ah, não, isso aí é coisa de judeu, isso aí não existe na Bíblia. Aí você olha para a pessoa e você fica, poxa, meu irmão, tem 30 anos, 50 anos de igreja, sabe? Então, gente, é aquilo que o Fernando sempre diz aqui no Catuve, sabe? É se ater à Escritura, ao mandamento do jeito que está na Escritura, pessoal, tá? Não é que você precisa se afastar e tirar qualquer tradição. Tem tradições boas, mas a gente não pode dar mais importância de jeito nenhum para uma tradição do que para o mandamento de Deus. Da mesma forma, a gente também não pode dar mais importância, a gente comentou sobre a idolatria, algo que a gente gosta, algum gosto, algum hobby, ou alguém que a gente ama, a gente não pode dar mais importância para isso do que para Deus, do que para o mandamento dele. Se essas coisas se tornam um obstáculo para você obedecer ao Criador, para você guardar os mandamentos dele, você tem que retirar essas coisas da tua vida, tá? Não pode se tornar um obstáculo, não pode vir antes do Criador, bem? Acho que é isso. E pode comentar, Josh Wallace. Bom, eu vejo também aqui alguns pontos. Por exemplo, teve uma irmã aqui que falou que Yeshua não gostava das regras dos fariseus, mas ele era fariseu. A maior frase dos ensinos de Yeshua mostra muito ensinamento fariseu. Na raiz, né, na ideia, na interpretação. Ele acreditava em ressurreição, ele acreditava na literalidade da lei. Ele começou a oração do Pai Nosso com Pai Nosso que estás nos céus. Isso é uma oração farisaica, mas o que ele não concordava era com as alahotes, os ensinamentos que agregavam o mandamento. Então, quando você vai pegar, primeiro ponto, você vai pegar as falas de Yeshua, ele diz, quem me ama guarda os meus mandamentos, a lei judaica justamente. Então, ele vai dizer isso. Mas hoje eu vejo também as pessoas colocando costumes demais e eu não vejo a essência. Então, às vezes, a gente tem que ser um pouco firme, não é ignorante, mas é firme. Então, como? É você perguntar à pessoa, você pratica mesmo? A palavra, você pratica mesmo? E na Brita Hadashá tem, não é para comer sangue, você come? Ah, eu como, então você não pratica. Então tem lá em Atos 15, né? Você não pratica. Então a pessoa começa, sabe, a ver. Porque eu, pessoalmente, eu dizia assim, o que eu estou agregando no povo? O que eu estou fazendo? Eu fiz esses questionamentos. E isso com Deus, não foi enchendo a mente com isso. Mas na minha época tinha, pecado jogar futebol. Isso é homem. Não tem na Torá proibindo isso, né? Mas não pode chamar palavrão na hora do futebol. Ah, agora chegou. Então tem as coisas que vão agregando. São 39 proibições que você não pode fazer no Shabat. Quando você vai para a Torá, alivia. Você vê ali, maravilhoso, né? Então, essa questão também de joias que a irmã falou, eu não vejo lá, eu estou aqui com 1 Pedro 3, ela disse que era proibido usar joia, né? Mas aqui está dizendo que não seja o adorno, ou seja, não seja o foco da sua beleza, né? Porque, senão eu tenho que rasgar cantares, certo? Eu tenho que rasgar parte de Ezequiel, dizendo que o Eterno deu adorno, literalmente. O Eterno é que deu lá na saída do Êxodo os adornos, disse os egípcios têm que dar. E foi com esses adornos que eles usaram mal. Então a questão não é o adorno, a questão é como você vai usar aquele adereço de beleza, né? Uma aliança é um adorno, gente. Uma aliança é um adorno. Aqui, ó, eu ainda uso. O Fernando já está no padrão de Israel.
Mas aqui, como aqui a gente veio do cristianismo, a minha esposa não está tão adequada assim, então eu vou devagar, né? Mas a questão tá aqui, isso é um adorno. A aliança daqui tem que estar aqui, no coração. Eu falo a ela, eu com a aliança ou sem aliança, eu sou seu marido. Então, tem que entender essa questão aí. Me esqueci, ela fez uma vez. Mas é minha, você é minha, mulher. Você não vai fazer nada só porque está sem isso daqui. Então, isso se torna uma idolatria, às vezes. Não, tem que ter, sabe? E o eterno não vai ajudar a guardar o casamento? Então, eu vejo isso. Nas tradições, muitas coisas eles falam, não, mas isso cabe uma interpretação, que é a última coisa que eu vou falar aqui para encerrar. Gente, não é interpretação livre, não. Isso cabe uma interpretação. Você soa como se assim, não faça marcas, ou seja, tatuagens sobre você. Umas versões já aparece tatuagem. Então, não faça tatuagem sobre você. Está muito claro. Aí as pessoas dizem, não, isso requer uma interpretação. Não precisa. Está ali. Não adulterarás, está ali. Então, sim, teve uma pessoa que disse, para mim, basta os 10 mandamentos. Eu disse, pronto, já é um começo. Já é um começo. Agora, quando eles dizem, vou tirar o Shabat, aí já fica 9. Aí já Tiago já martela, né? O meu irmão de Yeshua, ele já vai falar, quem deixa e tropeça num ponto, descumpriu o resto. E outra, tirou, coisa que o Eterno falou a Moisés, lá na Torá, não diminua, nem acrescente. Né? E eu vejo também a lavagem das mãos, que é um bom costume, mas não pode ser tratado como pecado se você deixar de fazer. Tradição, é tradição, você não vai tratar como pecado, como ponto de verdade. O mandamento é que é ponto de verdade. Isso aí. É isso aí. Só fazer um comentário rapidinho. Se quiser, pode comentar primeiro, Fernando. Não, eu costumo sempre pensar assim, sobre questão de vestimenta, sobre questão dos meus atos, o que eu vou praticar no dia a dia, como é que eu vou fazer para escolher melhor, como é que eu criei um padrão. Eu simplesmente penso assim, Yeshua, se ele me visse vestido com essa roupa, ele aprovaria? Se Yeshua faria isso comigo no Shabat, ele praticaria isso comigo no Shabat? Vocês mulheres podem pensar assim, Yeshua, se ele me visse com essa calça ou com essa saia, ele aprovaria? Pronto, é um padrão, entendeu? Se no teu coração você se sentir condenada com essa resposta, né? Você não usa, tá? Porque não é em si. Veja, gente, o processo de santidade você entende a Torá e você pratica a Torá. Então você exterioriza. Quando você exterioriza, você tem que tomar cuidado para ver as outras coisas que estão do lado de fora, se elas não estão te prejudicando no momento que você pratica isso aí, entendeu? No momento que você está praticando a Torá para santificar a sua vida, né? Então, em si, não é a calça jeans, não é a saia, e sim, o que está dentro do teu coração. Porque você pode, por exemplo, estar colocando uma calça comprida, uma irmã pode estar colocando uma calça comprida, pensando já em sensualizar a sua vida, sensualizar o seu corpo. E já está errado. Entendeu, gente? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Eu sempre pergunto para isso, será que isso que eu vou fazer, será que Yeshua aprovaria? Né? Será que o Eterno aprovaria essa minha conduta? Será que Yeshua iria comigo em tal lugar? Porque não é só roupa, não, é lugar onde a gente pisa nossos pés, onde a gente vai, entendeu? Né? Então, é o que a gente vai, o que a gente está, com o que a gente está se relacionando, né? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu gosto da minha mulher cheirosa, tá? Não vejo nenhum problema da mulher botar um bom perfume, usar um batom discreto. A minha esposa já não gosta de usar batons fortes, né? Mas uma mulher se produzir, né, para o seu marido, talvez ali no seu momento de intimidade, por que não? Claro que sim, tá? Não há nenhum problema nisso. Isso é uma coisa até abençoada pelo Eterno. Agora tem que tomar cuidado com essa palavra, a sensualidade. O que está por trás do coração quando um homem ou uma mulher se veste de uma determinada maneira? É isso aí. Eu ia comentar exatamente sobre isso, sobre essa questão, como o Fernando tinha dito, sobre a vaidade e também sobre essa questão da sensualidade, né?
Não tem problema você usar algo, a questão é a intenção que você está usando. Muitas vezes você está usando até sem intenção. Só que tem, por exemplo, acabou de me vir aqui à mente, tem, por exemplo, uma passagem, se eu não me engano, está em Coríntios, onde Paulo vai falar sobre a questão da alimentação, tá? Ele vai falar sobre o alimento oferecido a ídolos. A gente sabe, né? Você sabe, você que tem fé, você que entende agora a Escritura, você recebeu a verdade, você sabe que aquele alimento oferecido a ídolo não vai fazer diferença nenhuma, porque o único Deus é o eterno. Agora, você não vai comer porque o teu irmão pode ver aquilo e aquilo ali pode alimentar esse erro dele, vai incentivar o erro dele. Então, assim, trazendo para essa questão da vestimenta, por exemplo, rapidinho, só para a gente nos prolongar, a gente tem que ter a boa intenção no nosso coração, não pode ter a intenção de ter a vaidade, de querer ser melhor, mais bonito que o outro, não pode também querer ter essa sensualidade e também pensar, por exemplo, uma mulher, tá? Eu, por exemplo, fosse uma mulher casada, eu tenho que me preocupar, no momento em que eu vou sair na rua, a roupa que eu estou usando, aquilo ali vai atrair, pode atrair olhares, certos tipos de olhares, entende? Que efeito que isso vai causar nas outras pessoas, entende? O exemplo que o Fernando deu de pensar se Yeshua vai aprovar isso, é perfeito, porque é a tua intenção e também o efeito que você vai causar no teu próximo. A gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente faz para não incentivar o nosso próximo a pecar, percebe? Então a gente tem várias preocupações que a gente tem que ter, mas o básico é isso, é a questão, a intenção que tem no teu coração. Então, não se vestir com sensualidade, com vaidade, se vestir de maneira bonita, né? Mas com modéstia, de maneira simples e elegante, tá? Sem sensualidade, sem vaidade nenhuma, tá? Sensualidade é para o marido no momento íntimo. Sensualidade é para o marido no momento íntimo. Certo? Isso daí de sensualizar por de fora não pode. Tá claro, eu acho que o homem tem que investir na sua esposa, né? Tipo assim, sim. A minha gosta de vez em quando de ajeitar o cabelo, né? Por que o homem não pode comprar uma lingerie? Compra uma lingerie nova, dá para sua esposa. Isso é um momento íntimo, é como disse o Rush Wallace, é um momento de intimidade. Às vezes as irmãs também pecam um pouquinho nisso aí, né? Os homens também, né? Tomem banho, lavem bem o corpo, né? Então, isso aí tem tudo a ver, né? Tem homem que não toma banho direito, então tem que lavar as partes íntimas, né? Então, gente, tudo isso aí tem a ver, né? A gente está falando, mas é verdade. Tanto o homem quanto a mulher caprichem, viu, mulheres? Irmãs, caprichem. E homens também, caprichem também, tá bom? É isso então, meus amados. É isso? É isso. Amém. Vamos para a bênção. Vamos para a bênção arônica, então, né? Amém? E vavereha Adonai veishmereha, e aer Adonai panav elecha virroneka. Issa Adonai panav elecha veiasen leha shalom. Eterno, muito obrigado por esses momentos que nós tivemos aqui com os nossos irmãos. Te louvo pela vida do nosso querido irmão Lucas, nosso querido Rush Wallace. Te louvo também pela minha vida. Essa semana que tive foi muito abençoada. Te louvei, te glorifiquei, porque foi muito bom. Agora estamos no Shabat ainda. Continue conosco nesse dia, mas eu continuo te pedindo, Eterno, cura aquele que precisa ser curado, restaura aquele que precisa ser restaurado, liberta aquele que precisa ser liberto, no nome de Yeshua. Te louvo pela restauração da saúde do Lucas, muito obrigado. Oro pela vida e pela saúde do Moré Fábio Pires, cura ele também, Senhor, restaura a vida dele. Cuide de nós, Senhor, nós precisamos de Ti. Obrigada pelos méritos do Mashiach Yeshua, por ter feito aquele sacrifício perfeito no madeiro, no qual abriu esse novo e vivo caminho para que nós pudéssemos fazer a nossa techuvá. Nós te agradecemos por tudo, te pedimos que tu continue conosco nesse Shabat, e ao término do Shabat, abençoe a semana que haverá de começar. No nome do Mashiach Yeshua, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Amém, meus amados. Então tá. O Lucas vai encerrar aí, nós ainda vamos conversar um pouquinho para definir como é que vai ser o estudo na semana que vem, tá, meus amados? Um beijão no coração e Shabbat Shalom para todos. Não vamos esquecer, não sejamos meros ouvintes, sejamos praticantes da Torá, amém? É isso aí, bem lembrado, Lucas, é verdade, tem que sempre falar isso, Essa é a nossa frase mestra, é isso aí. É isso aí, amém? Pessoal, Shabbat Shalom, um abraço para todos, obrigado pela presença.